falar mesmo. Ah, começou. Ângela, você está com a palavra. Aí depois a Sandra conta o testemunho dela. Abre seu microfone. Boa tarde. Está me ouvindo? Está muito baixinho. Vê se você consegue aumentar um pouquinho. Talvez seja o fone, não sei. Deixa eu tirar. Gente, para quem não conhece a Ângela, não sei se ela era aqui da nossa igreja, mas ela se mudou. Ela está morando em Rio das Ostras, né? E aí agora ela, por causa do online, ela consegue estar pertinho da gente. Não está dando para ver o pessoal. Está tudo preto em cima. Hã? Não, eu estou te vendo. Tem gente que está com a câmera fechada, né? Mas... Só estou me vendo lá embaixo e você, pastora. Lá em cima está tudo preto. Antes tinha o pessoal lá em cima. Mas você está ouvindo? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Então fica assim, porque eu não sei nem como mexer. Então vai, Ângela, vê se agora o som está mais alto. Vê se melhorou. Melhorou. Melhorou? Bom, boa tarde, né? Acho que vocês não ouviram eu falar. Um pouco depois da pandemia, né, que eu acho que mudou a rotina, assim, de muita gente, aquela coisa de ficar em casa, né, de não ter contato com as pessoas, depois de um tempo eu percebi que eu fiquei um pouco, assim, procrastinada. Acho que a palavra que representa bem é isso. Tudo eu queria, deixa para depois, né, depois eu faço, eu até... depois da pandemia, deixei de atuar nos ministérios que eu fazia, que eu atuava, né? Depois eu faço, depois eu entro, depois eu retomo. E quando a gente veio para cá, eu senti uma necessidade de mudar isso. Mas aí era tudo muito novo, né? Aí ficou mais difícil, né? Eu não conhecia ninguém, né? E há um tempo atrás eu pedi a Deus, assim, que me tirasse disso, né? E eu até comentei com você aquele dia lá do congresso, né, que a gente foi em Macaé, que eu estou fazendo um curso de terapeuta, né? E naquele dia do evento, né, do congresso, falou muito sobre identidade, né, e sobre posicionamento, né? E aí foi muito bom para mim aquele dia, né, no congresso. E eu recebi aquela palavra do posicionamento. Eu falei, o que adianta eu estar pedindo, né, a Deus para me ajudar, para me dar força, mas eu tenho que me posicionar, né? E ontem, até mesmo pelo curso, né, eu tinha que fazer algumas tarefas, e aí eu fiz uma roda de conversa, né, com mulheres, né, sobre um tema específico. E parecia, assim, que eu tinha voltado a ser a Ângela que eu já fui um dia. E, assim, à medida que eu ia ali ministrando, eu ia entendendo perfeitamente, assim, Deus falando, olha, é isso, quando você se posiciona, quando você não só pede, mas quando você entende e que você tem uma tarefa a fazer, que você tem a sua parte, né, a fazer, as coisas acontecem. E é tão simples, mas às vezes a gente ou não quer entender, ou está fingindo que não entende. Então, é isso, eu acho que quando a gente se posiciona, Deus age. E foi tremendo, e assim, eu vi muito a mão de Deus e resposta mesmo de Deus àquilo que eu estava precisando para a minha vida. É isso, é um testemunho simples, mas que fala sobre o posicionamento. E a gente até falou também, acho que na última reunião aqui online, a gente falou sobre isso, né? Teve. É isso. Não é simples, não, eu não acho, eu acho tremendo, sabe por quê? Porque a partir do momento em que você teve esse despertamento, né, e esse despertamento gerou esse posicionamento, olha só o que já aconteceu, você já formou, né, criou ali uma roda de conversa, e, né, com outras mulheres, e já começou a abençoar outras mulheres. Olha só que interessante, gente. O posicionamento da Ângela, ou, vou até voltar um pouco mais, a procrastinação dela, né,
independente lá da razão, se a gente fazendo um comparativo, era como assim, olha, a procrastinação está impedindo de você ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. A partir do momento em que ela se despertou e se posicionou, porque também não adianta a gente ser despertada e não fazer nada com isso. Sabe, eu posso ser despertada, me despertei, Deus me despertou para isso, e parará, e agora eu vou fazer, e só ficar na mente, né? Do pensamento, e não colocar em prática, não vai acontecer mudança nenhuma. O posicionamento que traz mudança. E olha só, ela se posicionou, e ali ontem, com certeza, mulheres foram abençoadas, e ela também foi abençoada. E quando ela falou isso, eu lembrei ontem, eu tenho um conviva lá na casa do Bispo André, e ontem ele falou sobre isso, que quando ele contando que essa semana toda, na semana passada, ele começou uma nova série sobre ansiedade, toda essa parte, que vão ser 3 domingos, né? Foi muito bom, quem não ouviu, vai lá no YouTube, assiste a pregação, e ele fez um combinado com a igreja, né? De que de segunda a sexta, agora eu não lembro se é de segunda a sexta ou se é até domingo, eu agora não estou lembrada. Todo dia, 7h30 da manhã, ele ia ler a mesma passagem, aquela passagem lá de Mateus 6, que vai falando, né, de que a gente não precisa, porque a gente está preocupado com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer, né, as aves do céu, né, elas que não procurem o Senhor, não deixam faltar nada, as flores do campo, né, e que vai culminando até falar, né, Mateus 6,33, né, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todos os dias ele ia ler a mesma passagem, a semana toda, ele ia estar lendo ali, e, sabe, só ler. Hoje eu estava assistindo, ele leu e dá assim, ele fala uma frase, 2 frases, pronto. E aí ele estava contando como tem tido assim várias pessoas, né? Ele até falou que nunca teve tanta pessoa assim quando ele faz uma live, um momento presente ali. E tem ficado bastante gente. E ele falou assim, mas olha, eu creio que está abençoando outras pessoas porque a palavra de Deus é viva, mas você quer saber? Ele falou isso ontem para a gente lá. Eu acho que eu estou sendo mais abençoado. Porque eu estou ali, eu nunca tinha feito isso, eu faço aquelas lives 2 vezes por semana, mas nunca tinha feito isso, chamar a igreja para a gente ler a palavra junto, ler um pedaço, um texto. E como isso tem me abençoado. E aí, quando a Ângela falou agora, eu lembrei. Porque a palavra de Deus é tremenda, né? Ela age nos 2 lados. Então, Ângela, olha só, segue as direções do Espírito, sabe? Se ele continuar te dando essa direção para outras rodas de conversa, continua aí o que o Espírito Santo colocar. Sabe, gente, não há mais tempo a perder. As pessoas estão sem direção. As pessoas estão perdidas. E se a gente abre um Instagram, alguma coisa assim, ou um YouTube, né, tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de besteira. Sabe, um monte de besteira, um monte de gente falando um monte de coisas completamente contrárias à palavra de Deus. E para quem não conhece a verdade ou não sabe o caminho a seguir, qualquer caminho serve, qualquer direção serve, porque ela não sabe para onde ela está indo. Só que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sempre falo, se ele é o caminho, ele é a direção a ser seguida. E um dia essa verdade nos libertou, né? E nos trouxe um entendimento dessa obra maravilhosa dele. Então, que agora nós nos posicionemos e nos deixemos ser um canal dele para apontar para outras pessoas de que ele é o caminho e de que ele é a verdade. Tá bom? Muito obrigada, Ângela, foi uma bênção. Glória a Deus. Agora, Sandra, pode dar o seu testemunho. Abre o microfone. Teu microfone está fechado. Não, continua fechado. Dá um clique e tira. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Peraí. Não sei se eu consigo abrir aqui. Abriu.
Embaixo, abriu embaixo. Abriu embaixo, porque em cima não estava abrindo, aí eu fui embaixo, abriu. Tá. Então, esse testemunho, não sei nem se eu já contei no Conviva, já tem um tempinho atrás, era sábado de carnaval, né? Eu tenho dois, eu tenho um da minha filha, ela tinha 24 anos, hoje ela está com 36, da saúde dela, e tenho esse, mais recente. Vou contar esse, né, que é mais curto. Era um sábado de carnaval, meu marido estava lavando os carros, ele lava muito lá embaixo, os carros, estacionamento, e estava começando a chover. 7 horas da noite, sábado de carnaval, ele com o portão todo aberto. Meu marido, para quem não sabe, não é evangélico, né? Carlinho, a gente tem que vigiar e orar, fecha esse portão, Carlinho, sábado de carnaval, 7 horas da noite. Ele já começou a chuviscar, meio carro para fora, meio carro para dentro. Já começou a chuviscar, bota o carro para dentro, que eu estou todo molhado. Eu saí, peguei o chapéu, já estava chovendo, peguei o chapéu, entrei no carro, botei tive que acertar o banco, então com isso demorou um pouquinho, né? Aí eu entrei com o carro, nisso que eu entrei com o carro, parei, aí eu saí, abri a porta, abri o chapéu, meu marido falou assim, Sandrinha, calma que nós estamos sendo assaltados. Tá? Aí, eu acho que nessa demora de eu acertar o banco, não sei o quê, eles passaram e viram que estava mole, pararam e acharam que eu estava vindo da rua. Foi esse o meu entendimento. Aí eu abri, saí, fiquei calmo, olhei a arma na mão dele, tinha outro comparsa atrás. Aí ele falou assim, eu quero dinheiro. Meu marido, não, leva o carro, deixa... Não, ele falou assim, entra no carro. Aí eu falei assim, não, eu não estava vindo da rua, eu estava só estacionando. Eu entendi que ele estava querendo fazer um sequestro relâmpago. Né? Aí eu falei isso. Aí ele botou a cabeça no carro rapidamente, eu acho que ele não viu bolsa. Aí falou, eu quero dinheiro. Meu marido, deixa ela, leva o carro. Ele, não, eu quero dinheiro. Ele estava enfatizando que queria dinheiro. Sábado de carnaval, né? Quero dinheiro. Aí, papo vai, papo vem, assim, papo assim, né? Ele falando com o comparsa dele. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Fecha o portão, então, que a gente vai subir. Nisso que ele falou que vamos subir, minha casa tem uma escadinha até chegar à sala. Vamos subir, porque ele estava já nervoso, né? O tempo, para eles tem que ser o tempo assim, né? Fecha o portão, e meu portão tem um motor. Ele nem viu, ficou tentando fechar, e na demora ele virou para trás e falou assim, fecha esse portão. Aí nisso que ele virou para falar com o comparsa dele, eu falei assim, veio no meu coração, eu olhei para a porta, eu lembrei que eu fiz gabinete pastoral na igreja, com aquele pastor que saiu, que é o mesmo nome do André... O pastor André Nunes. André Nunes, isso. Ele me deu um vidrinho assim de óleo, que antes de eu entrar para a igreja eu não acreditava, mas teve um fato aí que eu comecei a crer, né? Aí eu falei, aqui vocês usam óleo? Ele, de vez em quando. Aí me deu um vidrinho assim de óleo. Aí eu cheguei em casa, passei na minha casa toda e passei do lado de fora da porta, né? Aí quando eu olhei para a porta, eu falei assim, eu vi, né? Eu passando aquele óleo, eu falei, lá eles não vão entrar. Eu pensando, né? Aí veio no meu coração essa palavra. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, eu só tenho Deus na minha vida, ou Jesus na minha vida, alguma coisa assim. Aí nisso ele virou para mim, você é crente? Aí eu falei assim, eu sou. Aí ele virou, falou assim, vambora pro comparsa dele. Vambora. Aí foi embora, aí meu marido foi atrás, sem entender nada nele. Volta, porque tinha um carro parado. Meu marido queria ver a placa, né? Aí, volta e fecha o portão. Aí meu marido voltou, fechou o portão. Gente, eu gritei tanto pro meu marido se dobrar aos pés do Senhor. Se dobra, viu agora o que o Senhor fez? Mas isso, foi um toque de Deus, né? Para eu falar isso e eles irem embora. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque vai que ele não gosta de crente, né? Ali foi um toque de Deus. Eu falei e isso aconteceu. Mas eu não aconselho ninguém, porque vai que não gostasse de crente, já viu o que poderia ter acontecido? Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele nos livrou, porque se ele entrasse, meu marido tinha trazido uma peixeira, assim, estava bem onde tem a televisão, no REC,
Gente, eu não sei o que ia acontecer, não sei. Mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eles foram embora, na paz do Senhor. Não sei onde eles ficaram no carnaval, mas nós ficamos em paz. É isso. Amém, glória a Deus, mas é um livramento, né? Isso que você Foi um falou, né? livramento. No aconselho, a chave é seja dirigida pelo Espírito Santo. Você mesmo falou Seja que dirigido pelo Espírito Santo. naquela hora Eu você senti percebeu de Deus. claramente que era aquilo que tinha que fazer. E eu creio que foi uma direção do Espírito Santo mesmo, né? Outro dia apareceu aí nos noticiários, né? De dois, eu não me lembro se foi aqui no Rio, se foi em São Paulo, não estou lembrada, de dois homens que estavam voltando da igreja e foram ser assaltados. Alguma coisa eles perguntaram, eles falaram: a gente está vindo da igreja. Ele falou: vocês são crentes? Devolveram tudo, já tinham pego as coisas e devolveram. Saiu aí noticiário, saiu até na TV, né? Porque, gente, maior é o que está em nós do que está no mundo. É claro que assim, a questão é essa, ser dirigida pelo Espírito Santo. Há muitos anos atrás, quando eu fui assaltada, a direção que eu tive era não fazer nada, ficar, eu estava com muita paz, pronto, sabe? Mas, no teu caso, o Senhor deu essa direção de você falar isso. Então, essa é a chave para a nossa vida. Você estava o quê? Eu também estava tranquila, estava em paz. Eu também fiquei tranquila, fiquei na paz, entendeu? Tanto que, por isso que Deus tocou no meu coração, né? Eu estava confiante mesmo, assim, eles não iam entrar. A fé, né? Sensível à direção. Sensível à voz de Deus. Amém. A Bianca ficou arrepiada, mas gente. O nosso Deus, ele é maior do que tudo, ele está pronto, sabe? Declara a palavra, ora, sabe? Quando você sai de casa, quantas vezes eu estou saindo, eu estou orando, eu estou declarando o Salmo 91 ou qualquer outro salmo, mas não é como um mantra. Elaine falando, Deus é bom demais, é bom mesmo, não é como um mantra, é declarando a palavra mesmo, ele é fiel para nos guardar, sabe? E eu creio nisso, eu creio nessa direção do Espírito, eu creio nessa proteção, e é isso, sabe? E eu acho que como vale a pena a gente buscar para estar sensível às direções do Espírito, porque você só vai estar sensível a essa percepção dele. Fala isso, não fala aquilo, faz isso ou não faz nada, se a gente estiver alimentando essa comunhão com Deus, sabe? Alimentando essa intimidade com ele. Eu queria compartilhar com vocês aqui, já seguindo rapidamente, algo simples que me despertou ontem. Para uma moça me mandou uma gravação, né, um Reels do Instagram, e ela falou assim, isso aqui está compatível com a palavra? E falava sobre o que era lá, né, o contexto, era sobre um pastor falando que uma pessoa chegou perto dele e falou se poderia orar por ele e declarar, ele não conhecia, né, essa pessoa, e se poderia orar por ele e declarar bênçãos sobre a vida dele. E ele virou para essa pessoa e falou que não, eu sou pastor. Ele começou o vídeo falando assim, né? Contando que a pessoa tinha pedido para orar e que ele falou assim, eu sou pastor e eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Eu não sei quais são os seus frutos. Eu não vou deixar você declarar palavras sobre a minha vida. E aí ele foi falando outras coisas e aí ele virou e falou assim, a gente tem que ser como os crentes de Bereia, né? Eu vou ler aqui essa passagem, que examinavam as escrituras, e aí ele foi falando algumas outras coisas lá, e isso ficou no meu coração, de que eu falei assim, a gente tem que conversar sobre isso, porque sobre a importância de nós termos esse discernimento do que é o Espírito Santo, do que não é. Lá em Atos 17, 11,
fala assim, né? Ora, estes de Bereia eram os crentes de Bereia. Bereia era uma cidade da Macedônia, né? Eu até tenho isso aqui anotado. Era uma cidade que o apóstolo Paulo ele estava indo lá pregar. E esses irmãos, né, lá da Bereia, não, de Bereia, né, dessa cidade, eles não aceitavam tudo. Assim, o que a pessoa falava, tá bom, tá bom. Não, eles iam examinar nas escrituras se aquilo estava compatível com as escrituras, se estava em linha com a palavra. E, gente, isso é sabedoria. Né? E está falando assim, Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E aí, a primeira coisa, quem eram esses bereanos, né, dessa cidade de Bereia? Como eu falei, era uma cidade, eram moradores dessa cidade chamada Bereia, que ficava na Macedônia. E a primeira coisa é que eles receberam a palavra com muito interesse, com muita humildade e com muito zelo. E aí a gente já começa a perguntar isso. Será que isso tem acontecido com a gente? Quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente tem recebido com interesse, com essa sede, com essa avidez, com esse desejo por conhecer cada vez mais o Senhor? Né? Tem uma passagem, né, que fala que, se eu não me engano, está lá em Oséias 6:3, que fala que o meu povo perece por não conhecer, né, não ter esse entendimento da palavra e por não conhecer o poder de Deus. Aqui, quer ver? Aberto aqui, deixa eu achar aqui. Acabei de passar por ele. Cadê? Aqui, Oséias 6, versículo 3. Oséias 6:3, cadê? Não é essa passagem, essa que eu falei, não é essa, não. Essa que eu falei, meu povo perece porque falta conhecimento e o poder de Deus, eu não estou lembrando onde está. Mas o Senhor nos fala sobre isso. Se alguém puder descobrir para mim, Vanessa, onde está essa passagem? Mas olha o que diz Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa primeira parte. Então, não é só eu vou na igreja, eu ouço a palavra, e pronto. Não, conheçamos, sabe? Conheço o Senhor, eu descobri quem Ele é, a palavra veio, a verdade entrou no meu coração, eu fui liberta, eu conheci a verdade, eu fui liberta e pronto, acabou, tudo bem, deixa a vida me levar. Não. Sabe, eu conheci a verdade, mas eu prossigo em conhecer diariamente, todos os dias. É um crescimento contínuo, sabe? Eu continuo crescendo nele, no conhecimento dele a cada dia. E, queridas, quanto mais a gente cresce nesse conhecimento, sabe o que vai acontecer? Mas, Oséias também, só que é 4:6, vou lá. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais fácil vai ficando para eu discernir essa voz do Espírito. E não é assim, até mesmo com as pessoas com quem a gente lida? Por exemplo, eu falando aqui, né, estava falando antes da gente até estar gravando, que eu fiz aniversário de casamento, fiz 33 anos de casamento. Gente, eu conheço a voz do Bernardo de longe. Foi engraçado que ontem, eu falei que ele ainda está com um pouco de tosse, né? Eu estava subindo aqui, eu estava com o Luke, aí vim subindo a escada, aqui do prédio, eu estava subindo, ele tossiu, eu falei, o Bernardo tossiu. Porque eu já conheço a tosse dele. Mas isso é o quê? Porque são 33 anos só de casamento, fora o tempo de namoro, de noivado, que faz com que a gente conheça. Sabe, quem não é aquela mãe que já disse assim que a criança está chorando? Meu filho está chorando.
Porque a gente vai e reconhece aquele choro, ou reconhece quando grita, mãe, e é meu filho, é a Larissa que gritou, é o Vitor que gritou. Por quê? Porque a gente conhece, né? Então, essa é a primeira coisa, recebe essa palavra, conheça o Senhor e prossiga em conhecer. Esse povo fazia isso. Olha lá, a Vanessa achou para mim a outra passagem, que é Oséias 4:6, que fala assim, olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E tem outras versões que falam que lhe falta conhecimento e o poder de Deus. Porque se eu não conheço, gente, se eu não busco conhecimento, eu não vou conseguir discernir se é a voz de Deus ou se não é. Se eu não conheço a palavra, eu não vou conseguir entender, será que isso que estão falando aí está na palavra ou não? Será que é o Espírito Santo falando ou não? Né? E esse povo, ele recebia com essa avidez, com esse interesse, com essa humildade de assim, eu reconheço que eu preciso aprender. Né? Ontem, lá no Conviva também, a gente estava conversando sobre aquela passagem de que Deus resiste ao soberbo. E é muito interessante quando a gente pensa isso, que não é que Deus não ame as pessoas orgulhosas, né? O soberbo, orgulhoso. Não, Deus ama qualquer um. Ele ama todos nós, mas a questão é que o orgulhoso, era isso, a gente estava conversando lá sobre isso, né? Até o Vitor, ele foi ontem, que ele está aqui, minha nora está num congresso de medicina, lá em Manaus, então ele está aqui em casa, né? Estou aproveitando, ele está aqui, né? E aí, ele estava até compartilhando isso. Não é que Deus não queira se aproximar do orgulhoso, mas o orgulhoso, ele já chega perto de Deus assim como se fosse um muro. Olha, eu já sei tudo. Você pode falar o que você quiser, mas olha, eu já sei tudo. Então, é como se tudo que Deus quer se aproximar bate num muro. Sabe, até foi citado esse exemplo, sabe aqueles debates que vão existir, na verdade não tem debate nenhum, que a outra pessoa não está pronta a ouvir, ela não aceita só o que ela pensa que é o certo? Isso é orgulho. E Deus não consegue se aproximar, porque a própria pessoa coloca uma barreira, né? E com esse zelo, com esse amor, com esse cuidado, né? Mas, mesmo eles sabendo quem era Paulo, eles reconhecendo a autoridade espiritual que Paulo tinha, ainda assim, eles não aceitavam tudo sem examinar a luz da palavra. Gente, como a igreja, aí eu não estou falando, quando eu falo a igreja, eu não estou falando da nova vida, não, a igreja, o corpo de Cristo, estaria, assim, 1000 anos-luz à frente, a nível de entendimento e conhecimento da palavra, se examinasse tudo à luz. Porque, às vezes, a gente vê, assim, pessoas que sejam pastores ou líderes falando coisas completamente fora da palavra. Outro dia eu vi, não sei quem é, né, estava lá dizendo que ele era um pastor, não sei quem é, nem de onde é. E eu acho que eu já falei isso para vocês, tá? Apareceu também para mim, assim. E ele estava falando que a gente deveria colocar Deus no banco dos réus. Olha só, gente, como assim? Quem somos nós para colocar Deus no banco dos réus? Porque, e ele estava explicando por quê. Porque se Deus se ele não queria que o homem pecasse, né, ou tivesse a oportunidade de escolher pecar lá no Jardim do Éden, ele não deveria ter colocado aquela árvore lá. Gente, como assim? Quem somos nós para poder chegar e falar, Deus, olha, você tem que estar... Como assim? Mas o pior do que isso é que tem muita gente, e eu não sei quem, eu estou falando em tese, que pega essas coisas e aceita e sai reproduzindo isso, né? Assim, gente, a fé genuína, a fé do tipo de Deus, que é aquela fé que crê na palavra, ela não é passiva. Ela é uma fé que é inteligente. Ela é uma fé que busca o conhecimento e o entendimento da palavra.
sabe? Então, busque o Senhor, prossiga em buscar, seja intencional na sua busca pelo Senhor. Se você vai ouvir mensagens, ouçam mensagens de pessoas confiáveis, sabe? Se está falando que contrária à palavra, não aceita, sabe? Tenham fome pela verdade, algumas características desse espírito bereano, né? Tenham fome pela verdade, que é esse desejo sincero de crescer e aprender. Isso é para o resto da vida. Se lembra? Lá Romanos 12:2, que nós devemos renovar a nossa mente na palavra. No original, eu de vez em quando eu estou citando isso, ali fala que é um renovar contínuo. É até o final da vida, não interessa se a nossa vida vai cessar com 70, com 80, com 90, com 100 anos, é até o final da vida, é um renovar contínuo. Tenha um discernimento pela palavra, examine as escrituras, sejam constantes nesse desejo dessa busca, não é, eu li hoje a palavra, daqui a um mês eu vou de novo, daqui a um mês, daqui a 2 meses, ou quando eu tiver com algum problema. Eu conheço pessoas assim, inclusive na parentela, de que quando está tudo bem, tá, vamos levando. Quando a situação aperta, um monte de Bíblia aqui, Bíblia em cima de Bíblia, não, sabe, não deixa chegar o dia mau para você buscar o Senhor, não. Não se afia a espada em tempos de guerra. Em tempos de guerra, ela já tem que estar afiada. Se afia a espada, ou seja, essa busca, essa intencionalidade é em tempos de paz. É esse crescimento, porque na hora que você precisar da palavra, ela vai estar ali no teu coração, e o que a boca fala do que está cheio o coração. Se lembra Jesus lá na tentação do deserto? Como é que ele venceu? Ele venceu com a palavra. Se lembra lá de Paulo e Silas, lá em Atos 16, que eles estavam presos naquele pior momento ali da que eles estavam vivendo, tinham sido presos injustamente, açoitados, estavam presos, né? Presos mesmo, literalmente, vigiados, e naquele momento eles viraram, vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Vamos orar? E falava que eles cantavam e louvavam, cantavam e oravam. Gente, vocês acham que esse desejo de louvar ao Senhor e de orar começou ali naquela pior hora? Claro que não. Se não tivesse começado antes, num tempo intencional de busca e de intimidade com o Senhor, não era naquela hora que isso ia vir à tona, ia vir ao coração e sair pelos lábios, não. Muito pelo contrário, naquela hora ia começar a sair um monte de murmuração. Deus, que Deus é esse? Eu estou aqui fazendo a tua obra, e assim que você diz que está tomando conta de mim, que está me abençoando, que Deus ia começar, não é verdade? Por quê? Porque o espírito não estava preparado. Né? Mas aí a gente continua, outra característica, eles tinham honra com sabedoria, eles respeitavam Paulo, sim, eles sabiam, como eu falei, quem era Paulo, a autoridade espiritual que Paulo tinha, mas acima, eles reconheciam que a autoridade acima de Paulo era a palavra de Deus, a autoridade final era a palavra de Deus. Então podia ser o apóstolo Paulo, bam, 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 mas a palavra de Deus ainda está acima dele. E a palavra de Deus, gente, ela tem que ser a nossa bússola. É ela que é a nossa bússola. É ela que é a lâmpada para os nossos pés. É ela que é a luz para os nossos caminhos. É ela que a gente finge que isso aqui é uma tocha. Qual naquele tempo antigo que não tinha luz elétrica, em que os caminhos eram iluminados com tocha. Então, como que iluminava? Aqui, ó, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma tocha, se eu estou iluminando, eu estou colocando aqui, ó, perto, para iluminar 1, 2, 3 passos meus. E é assim que essa palavra, que a autoridade máxima tem que andar aqui, ó, no meu coração, aqui, sabe, diante de mim, para me fazer enxergar esse caminho. Sabe, e a gente, assim, outra coisa, sabe, não siga orientações espirituais só porque está na moda.
ou só porque foi falado por um pregador famoso, sabe? Não estou falando que pregadores famosos não são de Deus, não, gente. Eu não estou falando isso, não, porque deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem problema nenhum de pegar nenhum pregador de uma igreja pequena e levar ele assim para ser conhecido no mundo todo. Deus não tem problema com isso, não. Deus não tem problema. A questão, eu sempre falo, porque Deus tem uma autoestima maravilhosa. A questão é o coração desse pregador. Se o coração dele estiver firmado no Senhor, Deus pode colocar ele assim no posto mais alto que tiver para pregar a palavra dele, porque Deus sabe que onde ele estiver, o nome do Senhor vai estar sendo exaltado. Então, não tem problema disso, não. Mas não siga uma pregação só porque ela é famosa, só porque foi falada por pregadores famosos de forma eloquente, mas sempre pergunte, isso está na Bíblia? Isso reflete o caráter de Cristo? Sabe, faça sempre essa pergunta. Por que eu estou contando isso? Sabe por quê? Porque essa moça, eu comecei falando isso, né? Essa moça me trouxe esse negócio no Instagram. Eu nem sei como que ela chegou nisso. Ela mandou para mim. E lá, esse moço falou algumas coisas em que eu fiquei assim, e eu conversei com muito amor com ela. Porque eu falei, olha, ele falou o seguinte, que a gente tem que ser como os bereanos. Tudo bem. Mas só que ele falou o seguinte, que os bereanos estavam julgando, e a gente julgando a Paulo, e a gente tinha que julgar também as pessoas, né? Eu falei, e não é isso que a palavra fala. Uma coisa simples, que a gente deve julgar o quê? Viu aqui que eles falavam? Eles respeitavam Paulo, mas eles examinavam o quê? As Escrituras. Sabe, nós temos que examinar a palavra que sai. Sabe, o que está saindo? É claro que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. É claro, se os meus frutos são duvidosos, a gente já tem que ficar de olho. Espera aí, deixa que tem alguma coisa, deixa eu ouvir aí, tem alguma coisa esquisita. Né? Pelos frutos os conhecereis, mas, acima de tudo, examine a palavra. Agora, quando não, não vou demorar, não. O que acontece quando nós não examinamos a Escritura? Somos levados por ventos de doutrina. E olha aqui o que está lá em Efésios 4:14. Olha só. Que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se lembra que eu comecei falando aí em algum momento, se eu não conheço a verdade, ou se eu não sei o caminho, qualquer coisa serve. Né? Então, se eu não conheço a palavra, qualquer vento de doutrina serve. Eu não sei se é da época de vocês, foi da minha época, né, gente? Porque eu já estou lá na frente, em idade, que teve uma época que era o negócio do dente de ouro. O negócio do dente de ouro, que tinha algumas igrejas em que as pessoas oravam e aparecia o dente de ouro na pessoa. Então, formavam filas nessas igrejas para as pessoas receberem oração e aparecer dente de ouro. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode fazer aparecer um dente de ouro aqui? Pode. Ele pode, gente. Até porque ele é dono do ouro e da prata, então não vai nem fazer diferença para ele. Um ourinho, um dentinho com ouro, um dentinho sem ouro. Brincadeiras à parte, mas Deus pode. Mas qual era o embasamento bíblico disso? Sabe? E as pessoas começaram a correr atrás dessas igrejas que estavam falando, oravam para nascer o dente de ouro, ou para aparecer o dente de ouro, não sei como que era. Qual o objetivo disso, gente? Por quê? Qual era a finalidade? Mas era uma coisa que era falada em tudo quanto era lado. E aí depois disso teve uma outra coisa, eu me lembro disso, uma onda de que tinha algumas pessoas que oravam, iam lá, impunham as mãos sobre as pessoas para Deus dar um emagrecimento, e as pessoas oravam e as pessoas começavam a emagrecer. Em poucos dias a pessoa estava magra. Gente, como assim?
Vocês estão entendendo que Deus pode fazer qualquer coisa, mas se eu não conheço a palavra, eu vou ser enganada. E aí o pior, depois eu vou virar e vou falar assim, tá vendo como Deus não é verdadeiro? Se não nasce, se fosse lá, né? E fossem me orar e não nascesse um dente de ouro, tá vendo como Deus é falso? E Deus recebe a culpa de coisas que por falta por falta de sabedoria de homem, né? Ou seja, outra coisa, se eu não conheço a palavra, nós nos tornamos vulneráveis ao engano. De novo, a mesma coisa que eu falei já, vou citar aqui, eu vou abrir a passagem aqui, que eu vou citar pela terceira vez. Se eu não conheço o caminho, se eu não conheço a verdade, qualquer coisa serve. Eu fico vulnerável a ser enganado. Olha lá o que está escrito em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso aqui depois vai para a internet, então eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. Mas, gente, olhem aí quantas coisas estão acontecendo, estão sendo pregadas como se fosse palavra, com pessoas com como que eu vou dizer? Posturas completamente contrárias à palavra de Deus, e falando, isso aqui é do Senhor, isso aqui é do Senhor, isso aqui é do Senhor, mas que a Bíblia sendo tiradas algumas palavras. Eu não sei se vocês sabem disso, já existem Bíblias que tiraram algumas coisas para poder se adequar a determinados grupos. Que se tiram palavras, que ajustam. Para quê? Para poder estar em linha com o que eu desejo, com que aquilo que eu estou querendo desejo. Quando tem que ser o contrário, eu que me submeto à palavra, não é a palavra que se submete a mim, né? Ou às ideologias, né? É melhor isso, né? A Bíblia sendo mudadas, coisas sendo mudadas para se adequar a ideologias que surgem. Porque essas ideologias englobam grupos de pessoas, grupo A, grupo B, grupo C, não interessa. E aí a Bíblia vai sendo moldada para se encaixar. Quando a palavra diz, né, ai daquele, né, que tirar uma vírgula, colocar um i, sabe? Isso aqui é a palavra de Deus. Essa é a verdade, né? E corremos, se a gente não conhece a palavra, é o fim dos tempos mesmo, as pessoas ouvindo só o que elas querem, aquilo que satisfaz, isso aqui me satisfaz, isso aqui, eu não preciso ter mudança de vida, eu adapto a Bíblia ou as coisas ou a palavra de Deus para a ideologia que eu acredito, porque aí, gente, quando acontece isso, eu não preciso mudar de vida, eu não preciso me santificar, eu não preciso renunciar à minha carne. Deixa eu te falar uma coisa, o problema no nosso espírito foi resolvido, ele foi regenerado, ele foi recriado. A nossa mente, ela não nasceu de novo, o que nasceu de novo foi o nosso espírito. Ele foi regenerado. A nossa mente, ela tem que ser renovada, como eu disse, para o resto da vida. Agora, a nossa carne, ela tem que ser mortificada. Sabe, mortificada. Eu digo não à minha carne. Eu digo não, porque eu quero ser separado para Deus. Mas isso não é na nossa força, o melhor de tudo é isso, que não é na nossa força a gente não vai conseguir. Você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar, para te guiar, para responder as tuas perguntas, para te dar direção, gente. E a última coisa, como desenvolver esse espírito bereano, né? Hoje, porque a vida com Deus é uma vida prática.
A primeira coisa, leitura bíblica diária e com oração. Sabe? Faça da busca, dessa busca intencional algo constante na sua vida. Sabe? Não deixa, sabe? Chegar, domingo eu vou à igreja, então eu passo a semana toda aqui, assim. Não, você recebeu aquela palavra no domingo, alimenta aquilo. Imagina a igreja toda se alimentando todos os dias. Quando essa igreja que se alimentou a beça ao longo da semana se reúne lá no domingo todo mundo junto. Imagina, no primeiro louvor já está todo mundo assim, ó. Por quê? Porque você alimentou essa comunhão o tempo todo, né? Essa semana toda. Não se apresse em aceitar tudo que ouve, né? Nem toda, tem até uma frase aqui interessante, nem todo aleluia vem do céu. Você sabia falar aleluia, falar coisa? Eu já vi, eu nem gosto de ver, uma vez mandaram para mim e falaram, não quero ver mais não. É comediantes, né? Que imitando, mesmo pregadores, imitando falar em línguas. Brincadeira, deboche. Eu nem gosto. Falei, aí não quero nem ver isso não. Não gosto, não vou brincar com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque eu chegar lá e falar, paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Isso é tão fácil, gente. Eu chegar lá na frente, ó. Mas que quando eu levantar os meus braços, não sejam apenas uns braços que eu levantei, que sejam um sinônimo de... O que é isso aqui, gente? É rendição. Agora não existe mais isso, né? Mas quando a gente brincava de polícia e ladrão, quando era criança, né? Mãos ao alto. O que é isso? Rendição. Olha, eu estou rendido, eu não vou fazer nada, você está aqui, você está vendo as minhas mãos. Mas, ao mesmo tempo, é sinônimo de liberdade. Porque quem está algemado não consegue fazer isso. Né? Então, que quando você levantar as suas mãos, não seja apenas eu levantei para as pessoas verem, que seja, sabe, eu estou rendido, Senhor. Que quando você se ajoelhar, muito mais do que um joelho no chão, ou que um rosto no pó, que o teu coração esteja completamente prostrado diante do Senhor. Sabe? Para buscá-lo, né? Com toda essa sede. Compare com o contexto da Escritura. Um versículo isolado pode ser mal interpretado. E é verdade. Como que as seitas surgiram? De sempre alguém que disse que recebeu uma revelação além da Bíblia, mas que se você pegar, eles usam muito da Bíblia, mas vários versículos isolados, completamente soltos do contexto, mas que servem para explicar aquilo, a doutrina que foi criada em cima dessas outras revelações. Né? Uma das coisas mais importantes, observe os frutos do ensino. Frutos de amor, de verdade, de arrependimento e santidade. Pelos frutos os conhecereis. Sabe, pelos frutos. Sabe, frutos de amor, fruto de verdade. Como é que nós saberemos quem são os seus discípulos? Pelo amor com que tiverdes uns pelos outros. Pela verdade, que a tua palavra seja o sim, sim, não, não. Não, que passar disso proveio maligno. Sabe, gente, aquele que mentia não minta mais. A palavra diz que é o pai da mentira. Eu não quero ser filha dele. Eu sou filha de Deus, vocês também. Né? Arrependimento, sabe? É aquele arrependimento, errei, sabe, seja rápida em se arrepender, seja rápida em falar, Senhor, fiz tudo errado, corra para os braços dele, e santidade, seja separada para Deus, se separe para ele, sabe, e se encha dele, e você vai vendo que às vezes aquelas coisas que tinham tanta influência sobre a minha vida, você está se enchendo tanto de Deus que não tem mais espaço, sabe, física? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, e busque sabedoria com maturidade. Última coisa. Deus não condena perguntas. Gente, Deus não tem problema. Se lembra, eu já falei para vocês,
quando Maria chegou a receber, falando do plano lá, de que ela ficaria grávida, e ela falou assim, mas como isso pode acontecer se eu sou virgem? E no original grego, esse como isso pode acontecer, na verdade, não era uma dúvida de incredulidade, é porque a gente lê e não dá esse entendimento, mas no original grego, ela falou assim, Senhor, olha, eu não sei como isso pode acontecer, porque eu sou virgem, mas eu estou completamente rendida às tuas direções. Ao passo que Zacarias, que era o pai de João Batista, né? Quando recebeu também a mensagem do anjo, falou a mesma coisa. Como isso pode acontecer? E o anjo falou o quê? Você vai ficar mudo. Mas no grego, ele estava falando assim, me explica. Se você conseguir me explicar de forma que eu entenda com a minha mente, eu vou decidir se eu vou crer ou não. E o anjo falou, então por causa disso, por causa da tua incredulidade, você vai ficar mudo. Então, guarda uma coisa, Deus não tem problema com os teus questionamentos. Não. Você está com dúvida? Você não entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes a gente ouve falar assim, nunca pergunte para Deus o porquê. Pergunte só o para quê. Eu vou ser sincera, Deus não tem problema com o porquê, não, gente. Tem horas que a gente precisa falar, Senhor, por que eu não estou entendendo? Isso não é incredulidade. Incredulidade é você não acreditar no que ele está falando. Mas se você chega com o teu coração contrito, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu me explica, mas eu me submeto, eu estou aqui rendida diante dos teus pés. Sabe? Ele não tem problema com os teus questionamentos, guarda isso que for para ele. Ele tem problema com a tua ou a minha incredulidade. Porque se eu sou incrédula, na verdade eu estou falando, será que você é confiável? Não tenho certeza, não. Será que eu posso acreditar que o que você está falando é verdade? Tenho minhas dúvidas. Isso não. Então, que nós sejamos os crentes de Bereia, os bereanos, que examinam tudo, que buscam esse discernimento e seguem conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Tá bom? Vamos orar para a gente terminar? Hoje eu nem vou fazer o momento de oração, que a hora já está mais avançada, mas não tem problema. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu parar aqui a gravação, peraí.